Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as projeções dos analistas para os dividendos do BR Partners, para o Banco BMG e também para a Itaúsa, ok? Bom, vamos primeiro fazer uma análise dos dividendos históricos que cada um desses bancos distribuiu, para termos uma noção se essas projeções aí condizem, fazem jus à realidade passada da distribuição dessas empresas, ok? No caso do Banco BR Partners, ele foi um IPO mais recente da bolsa, mais especificamente no ano de 2021. O que é o IPO? É quando a empresa abre capital na bolsa e começa a ser negociada pela primeira vez. Portanto, nós acabamos tendo um histórico mais curto da distribuição de dividendos desse banco. Mas nós temos aqui de 2022 e 2023 até agora. E podemos ver que, pelo menos nesses anos, ele distribuiu dividendos. Então, de fato, a tendência é de que nos próximos anos ele continue distribuindo também. Já que não faz muito sentido ele distribuir nesses anos aqui e depois não distribuir mais, né? Ele já deu sinais de que faz parte da política da empresa, política de dividendos da empresa. E o resultado que essa distribuição de dividendos deu foi um dividend yield de 11,5% em 2022, que, caso você não saiba, o dividend yield é basicamente o total de dividendos que uma empresa distribuiu em um ano específico em relação à cotação que as suas ações estavam naquele ano. Ou seja, qual que foi a relevância desses dividendos em relação ao valor de mercado da empresa. E foi de 11,5% em 2022 e em 2023 até agora 5,5%, ok? E, finalmente, a projeção de dividendos é de 6,4% em 2023, 6,6% em 2024 e 7,6%, arredondando, para 2025. Portanto, os analistas estão projetando um leve crescimento dos dividendos, provavelmente provenientes de uma alta nos lucros do mesmo banco para esses próximos anos. Lembrando que o BR Partners é um dos principais bancos de investimento do nosso país. Então, com um reaquecimento econômico provocado por uma queda da taxa Selic e com a bolsa voltando a se valorizar, ele acaba sendo beneficiado. Então, caso a situação econômica ajude ele, pode ser que ele consiga até superar essas projeções aqui, ok? Próximo banco, o Banco BMG. Esse nós já temos um histórico um pouco mais longo, no caso desde 2019, e ele pagou dividendos em todos os anos desde 2019. Então, é improvável que ele deixe de pagar dividendos agora, por mais que ele esteja sim em uma situação um pouco complicada agora e não seja um dos principais bancos dentre os bancos pequenos e médios que nós temos na bolsa. Ele não é um daqueles bancos premiums, porque basta olhar para os fundamentos dele. Os indicadores mais básicos já mostram para nós que ele não é um dos mais top do setor. Porém, historicamente foi um pagador de dividendos. E em 2019 e 2020, como nós vemos, ele pagou um dividend yield baixo de 2,5% e 2,9%, porém a partir de 2021 aí ele começou a pagar mais. Quer dizer, um dividend yield mais alto não necessariamente significa que os dividendos subiram e o lucro subiu também. E esse é um ponto muito importante para a gente fazer uma análise e não apenas olhar para o dividend yield de maneira cega, ignorando o resto dos indicadores e números da empresa. Porque o dividend yield ele é utilizado, a fórmula dele é utilizada no cálculo os dividendos e o valor de mercado da empresa. Então, qualquer um dos dois que se movimente vai influenciar. Então, o dividend yield está alto, ou porque ele aumentou a distribuição de dividendos, ou porque as ações caíram muito.
E se as ações caíram muito, isso quer dizer que o mercado está precificando talvez um risco muito maior nesse banco do que nos outros. Então é sempre bom fazer uma análise mais aprofundada. Mas é fato que nos últimos 2 anos ele acabou distribuindo um dividend yield muito interessante, muito chamativo em relação aos outros bancos que nós temos na bolsa. E a projeção dos analistas é uma projeção um pouco pessimista. Por quê? Como nós podemos ver, eles estão projetando uma queda na distribuição de dividendos com o passar dos anos. Ou seja, isso acaba materializando de fato o pessimismo do mercado. Para 2023, eles estão projetando 13,4%. Para 2024, 8,1%. E para 2025, 7,6%. Ou seja, diferente da maioria das outras empresas que eu faço análise e trago aqui no canal, que são dividendos crescentes com o passar do tempo, o Banco BMG até agora é a única empresa em que os analistas estão projetando uma queda constante nessa distribuição de dividendos, ok? É um ponto de atenção. A Itaúsa, como você deve ter alguma noção, é a holding que possui uma alta participação no Banco Itaú. Claro que ela possui uma participação em outras empresas, como a Alpargatas, como a Egea, Dexco, entre outras empresas que eu não vou meter aqui agora, mas a maior parte do resultado dela, para você ter uma noção, mais de 90% de todo o resultado da Itaúsa vem do Itaú. Então, acaba que a história dessas duas empresas estão muito interligadas. E historicamente, em questão de valorização, de fato, foram muito parecidas. E em questão também de distribuição de dividendos, porque historicamente a Itaúsa repassa tudo que ela recebe de dividendos do Itaú. Então, os gráficos aqui acabam sendo muito parecidos com o vídeo que eu postei esses últimos dias agora, no qual eu analiso o Itaú aqui também. Mas, entre altos e baixos, nós podemos notar uma leve tendência de crescimento desses dividendos com o passar do tempo. Apesar de que agora, no curto prazo, nós não temos como ter uma expectativa muito alta de voltar a distribuir altos dividendos como em 2018 e 2019, com o crescimento dos resultados dentro dessa holding, que é a Itaúsa, com o crescimento dos resultados dessas empresas, nós podemos sim ter a expectativa de que, mesmo sem pagar um payout muito alto, que é o quanto dos lucros que a empresa está transformando em dividendos e repassando para seus acionistas, basicamente quanto dos lucros que ela está distribuindo, mesmo sem um payout muito alto, pode ser que ela volte a pagar esse mesmo patamar de dividendos no futuro. Depende, é claro, do crescimento dos resultados das empresas e, é claro, um dos grandes motivos pelo qual o Itaú diminuiu o payout, começou a distribuir menos lucros e, consequentemente, a Itaúsa também, foi para fazer investimentos. Por quê? Em épocas de grandes crises como as que estamos vivendo desde uns 2 anos atrás para cá, normalmente surgem muitas oportunidades de investimento a preços muito baixos, e grandes empresas muito bem geridas como o Itaú acabam aproveitando esses momentos. Então eles acabam diminuindo a distribuição de lucros para fazer esses investimentos aí e gerar maior valor no longo prazo para seus acionistas. Então pode ser que no futuro, quando o Itaú não ver mais tantas oportunidades de investimento como agora, ele sim aumente o payout e possamos ter mais rápido do que nós planejamos altas distribuições como as de 2018 e 2019, ok? E essa distribuição de dividendos da Itaúsa também gerou uma tendência leve de crescimento do dividend yield com o passar do tempo. Muito porque podemos olhar lá de 2011 até 2014 que naquela época o dividend yield ainda era muito baixo. Por quê? O mercado precificava mais como uma empresa de crescimento, aquela vez, qualidade com crescimento. Com o passar do tempo,
o mercado acabou não precificando de uma maneira mais tão esticada essa empresa, visto que o Itaú já é o maior banco de toda a América Latina. Ele provavelmente não vai conseguir manter o mesmo ritmo de crescimento que ele teve nessas últimas 2 décadas. Porque é inviável. Um banco do tamanho dele é quase impossível que ele consiga continuar crescendo nesse mesmo patamar. Por isso que o mercado acabou precificando essa expectativa dele não crescer mais tanto, e começou a aparecer uma oportunidade para investidores focados em dividendos começar a receber dividendos dessa empresa. Porque com o mercado precificando de uma maneira mais barata a empresa, o dividend yield acaba aumentando. E é o que nós podemos ver aqui com o passar do tempo acontecendo no caso da Itaúsa, ok? Mas mesmo sem ter uma expectativa tão grande de crescimento, a Itaúsa depende muito do Itaú, e o Itaú é uma das empresas mais bem geridas, mais bem tocadas de todo o nosso país, ok? E, é claro, numa média histórica, a Itaúsa pagou 5,3% de dividend yield, mas se nós pegarmos e fazermos uma média dos últimos anos, a partir de 2015 principalmente já, essa média acaba tendendo a passar dos 6%, ok? E as projeções finalmente da Itaúsa são de um dividendo na casa de 5% para 2023, de 6% para 2024 e de 9% para 2025. Isso muito por quê? Porque a gente não tem como projetar especificamente quando o Itaú vai voltar a distribuir altos dividendos, e também porque tem vários projetos, várias empresas ali dentro da Itaúsa com projetos para maturar num período maior de alguns anos. Então eu acho que faz sentido sim essa projeção dos analistas de a partir de 2025 nós começarmos a ter dividendos mais altos, mais razoáveis da Itaúsa, visto que ela vai provavelmente diminuir um pouco o reinvestimento nas suas próprias empresas, e essas empresas começarão a distribuir mais dividendos que poderá ser repassado pela Itaúsa para seus acionistas, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. E inclusive estou tentando trazer todos os dias. Mesmo os dias em que eu não consiga trazer um vídeo como esse daqui, eu sempre tento trazer pelo menos um short para sempre manter o canal em movimento, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!